Então, começando mais uma mentoria de estudos aí, né? Nessa reta final aí, faltando, deixa eu ver quantos dias falta aí pro. Falta pouquíssimos dias, né, pessoal? Estamos aí algumas semanas aí da prova do Enem e vamos fazer um plantão tirar dúvidas aí para. Vocês podem mandar as dúvidas de vocês aí, vão colocando no chat as dúvidas de vocês e aí eu vou respondendo então as dúvidas de vocês. Tudo bem, Ana? O José, tudo bem, José? A Débora, como é que vocês estão? Mandem aí as dúvidas de vocês, tá? É, Vamos lá então, pessoal. Nessa reta final aí, né? O que é importante vocês fazerem, né? Nós temos aí redação, né? Então, redação tem que ser a prioridade, treinar bem a redação. Analisei uma redação aí de uma aluna da mentoria e ela, em vez de colocar mas, ela colocou mais, né? Que é um adjetivo que está dando uma adjeção, né? E mas é o conectivo adversativo, né? Então, tomar cuidado com esses errinhos, né? Tomar cuidado com a questão da vírgula, né? Tomar cuidado com a questão da argumentação, tá? Então, tem que ter um argumento bem sólido, tem que ter bastante dados, né? Para você estruturar bem o seu texto, ok? Então, focar bem na redação. Tem o material em PDF lá, tá? Que a gente disponibilizou para vocês. Vejam o material em PDF. O material em PDF ficou muito bom, né? Então ele tem bastante conteúdo, tem bastante informação ali para que vocês consigam ali fazer uma boa argumentação, ter uma boa alusão histórica, fazer a tese, né? E não se perder na hora de escrever ali a redação, né? O texto dissertativo argumentativo, ok? Então eu recomendo vocês darem uma revisada aí nesse material em PDF. Deixa eu ver se eu tenho ele aqui para mostrar para vocês. Onde é que tá aqui o material em PDF de redação? Tá aqui. Deixa eu mostrar ele para vocês. Aqui, tá o material. Então, revisar bem essa estrutura, né? Focar aqui bem na parte da problemática, da conceitualização da tese, argumento um, argumento 2, né? Cuidar aqui na hora de fazer o desenvolvimento, né, da citação. Faz uma citação ou uma porcentagem ou um argumento científico, né? Fazer o tópico fasal, conectar o texto, sabe? Então, tem que cuidar essa parte, tá, pessoal? Né? Fazer o conectivo, o gancho com o tema, tese e argumentos, tá? Tem vários exemplos aqui, ó, de redação 1000 pontos, né? Então, a alusão histórica que ele fez aqui, no caso, ele fez uma alusão histórica com a Revolução Francesa, aí ele usou um conectivo desde lá, de fato, né? E trouxe a conexão com o tema, e depois ele botou a tese dele e os argumentos, né? Entretanto, é notório que os valores patriarcalistas, os quais consideram a mulher inferior ao homem, insistem em permear as diversidades diversas instâncias sociais brasileiras, né? Inserindo aí, em verdade, de um possível controle masculino sobre o corpo da mulher. Esse é o primeiro argumento dele, né? Então, isso aqui já dá para ver bem claro que é o argumento dele, ou que desemboca em crimes de violência e assédio contra elas, né? Então, ele falou do controle do masculino, né? E também crimes de violência. Então, ou seja, ao longo do texto, o que que eu espero? Que ele fale sobre o controle masculino e também a questão de crimes de violência e assédio em relação à mulher, né? Então, ter esse texto bem redondo é extremamente importante, né? Tem vários exemplos aqui de redações 1000 pontos, né? E exercícios, tem vários exercícios aqui para vocês fazerem, tá? É importante vocês lerem esse material, fazer os exercícios, tá? Aqui, ó, é o modelo, o abridor, né? O open, você abre a porta, né? Tem que ter claro o que que você vai falar, aí vem a estratégia argumentativa e o done, né? Que é o feito, fechou o texto. Então aqui tem bem certinho, ó, como que ele abriu, a estratégia argumentativa dele, né? E a finalização do texto, tá? Então é importante, e também tem a parte aqui de proposta de intervenção, tá? Então, se eu tivesse no lugar de vocês, tá? Se eu tivesse no lugar de vocês, eu focaria bastante agora nessa parte da redação, tá? Então, eu focaria muito, muito nessa parte da redação, tá? Por quê, Léo? Porque a redação você vai conseguir tirar 940, 960, tá? Então você conseguindo uma boa nota na redação, sabe? Já ajuda demais, pessoal. Então revisa bem aquele material ali, tá? Faça os exercícios, tem vários exercícios, deixa eu voltar aqui pro material para vocês verem.
Tem vários exercícios aqui ao longo do material, tá? Que você tem que fazer também, né? Por exemplo, aqui, ó, escreva 5 introduções sobre um tema sobre o eixo temático de saúde, um sobre o eixo temático social, um de educação, economia e cultura, né? Depois poste na comunidade. Então tem vários exercícios aqui para vocês fazerem, tá? Ao longo do material. Eu vi que muitas, ó, tem aqui até os conectivos. Léo, não sei que conectivos eu posso usar, tal qual, de forma equivalente, justamente como, de maneira análoga, conforme, né? Então tem vários conectivos por causa de, uma vez que, tendo em vista que, decorrente de, sob o efeito de, devido a, visto que, consequentemente, porque, né? Então, mas, porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto, senão. Então, tem vários, embora, ainda que, tem vários conectivos aqui que vocês podem estar usando, tá? Então, recomendaria aí nesses próximos dias, tá? Que haja uma boa correção, tá? Boa noite, Kelly, tudo bem? Como é que você tá? Então, assim, pessoal, nessa reta final, foquem bastante na redação, tá? A redação para medicina tem que ser 940, 960. O mínimo aí, tá? Na minha época, até um 900, 920, 940, tu até passava em medicina. Agora, como tá mais concorrido, não, tá? É necessário ali você ter 940, 960 ali para você conseguir passar em medicina, tá? Então, foquem bem ali, montem aquela estrutura, treinem essa estrutura em casa, ok? Treinem bastante essa estrutura da alusão histórica, da parte da tese, argumento um, argumento 2. Treinem muito isso em casa, ok? Isso é fundamental para que você consiga passar em medicina e se transforme no primeiro médico ou na primeira médica da sua família, ok? Tá? Então, se eu tivesse no lugar de vocês, eu focaria bastante nessa parte da redação, tá? Estou bem, Léo. No foco, eu estava vendo as notas de corte essa semana. Os candidatos estão muito preparados com as redações organizadas. Exato, é a estrutura, né, Kelly? Então tem que montar a estrutura, tem que ler bem aquele material. Ele tem 120 páginas, tá? Em um final de semana você consegue ler ele, ok? Eu até postei uma aula bônus ali para vocês, sobre uma análise de redação, tá? Então dê uma olhada lá depois também. Tem essa aula bônus ali para vocês verem como fazer essa análise da redação, tá? O José, Léo, eu só vou fazer a prova no final do ano que vem. Eu fiz 2 TEC e tô no PBL ATM. Eu só faço domingo e sábado. Eu trabalho a semana toda. Queria saber qual a intensidade devo realizar o método para o final do ano que vem. Então, assim, José, no teu caso, né, você vai fazer só no que vem. Só que mesmo você fazer só em 2025, inclusive tem boatos que podem mudar a prova, tá? O que que eu vi, tá? Não foi confirmado ainda pelo governo federal, ok? Mas a ideia deles é o quê? Colocar matemática, redação em linguagens no primeiro dia. E aí, no segundo dia, tá? No segundo dia, você, como você quer medicina, por exemplo, José, você vai fazer só biologia e química, tá? Então você não vai ter que mais estudar história, geografia, enfim, as outras matérias. Eu não sei se eles vão colocar isso em prática, tá? Por quê? Porque dizem que eles querem botar questões discursivas, tá? O Enem é uma prova que 5 milhões de pessoas fazem. Então imagina na sala, vai estar, não sei se eles vão separar as salas do Enem para quem quer medicina e quem quer engenharia. Porque daí imagina, por exemplo, José, eles vão ter que fazer uma logística muito foda. Por quê? Porque se o José quer fazer medicina e a Kelly quer fazer engenharia, a prova da Kelly tem que ser de matemática, a do José tem que ser de biologia e química, né? Então imagina tu abrir a prova lá e ver a prova errada. Então não sei como é que eles vão fazer essa parada aí, tá? Como que vai ser essa logística? Tem boatos que vai mudar no que vem. Em relação ao método, Léo, vai mudar a prova, o método vai parar de funcionar? Não, né? Porque ele é um método baseado na neurociência da aprendizagem. Você comprou, José, um método de neurociência, não um método do Enem. Embora você utiliza esse método para passar em medicina no Enem. Ok? Então você tem que manter a intensidade, tem que manter o ritmo, tem que transformar o estudo em um hábito, que nem escovar os dentes.
e manter ali 4 a 5 horinhas por dia e simular no final de semana. Tá? Pode parar ali, por exemplo, Natal e Ano Novo, mas a ideia é que você continue, tá? Porque assim, tu piscou, é ano que vem. Pum. Parece que foi ontem que começou o ano. Aí, pum, piscou, carnaval. Pum, Páscoa. Pum, no meu caso, né? Fotos de formatura. Pum, metade do ano, né? Estágio optativo, que é o último estágio da faculdade. Pum, agora 23 dias para acabar as aulas da faculdade de medicina. Então, José, passa muito rápido, né? E, por exemplo, a Kelly vai fazer o ERJ agora, vai fazer os vestibulares agora. A própria Ana também, né? Então, assim, ou você passa em medicina, ou né? Você vai continuar estudando, ou estudando para passar em medicina, ou estudando durante a faculdade de medicina. Então, estudar você nunca mais para. Então, por isso que é fundamental, né? Eu sempre falo, né? De você desenvolver o hábito de estudar. Por quê? Através do hábito do estudo, você consegue manter consistência, você consegue manter um bom ritmo de estudo. Então, tudo isso é fundamental para que você consiga ter uma boa nota, conseguir ter uma boa quantidade de acertos, ok? Então, essa é a minha visão, tá, José? Léo, muito rápido, eu lembro quando comecei o curso contigo. Isso aí, não paramos de estudar. Exato, né? Continua estudando para sempre, tá? Essa é a matemática, essa é a visão do método, né? Método atleta da mente. Para você treinar a sua mente, você é um atleta mental. Então você tem que ter o hábito de dormir cedo, você tem o hábito de usar pouco as redes sociais, você tem que ter o hábito da leitura, né? Então, o José, como tem mais tempo, ele pode ler livros, né? Pode investir no desenvolvimento pessoal dele, pode melhorar a nutrição, praticar exercício físico. Então, tudo isso, José, vai transformando, vai melhorando a tua capacidade cognitiva. Eu, por exemplo, eu lembro de coisas do passado em uma riqueza de muitos detalhes. Por quê? Porque eu treinei muito a minha mente a gravar as coisas, a memorizar os conteúdos, memorizar as informações. Por isso que eu consegui desenvolver uma alta capacidade de memorização, tá? Então é fundamental que vocês consigam ter essa visão do que é o método. Tenho mais facilidade com redação. Perfeito, né? Fiz o de 2022 relaxado, sem estudar e conseguir 800 na redação. Tá. Só que assim, José, beleza, tá? Você pode trazer esse ponto, né? Léo, redação é algo fácil para mim. Tirei 800 sem estudar. No entanto, você sair de 800 para 940 é mais difícil do que você sair de 400 para 800. Faz sentido, José? Vou repetir. Você sair de 400 para 800 é mais fácil do que você sair de 800 para 940. Por quê? Porque você precisa de mais argumentação, você precisa de um texto muito redondo, de muita estratégia, sabe? Então, eu entendo, pá, Léo, já tô com 800, tranquilo, mas dê a devida atenção para a redação, tá? Principalmente você que vai ter um ano ali para estudar. O legal é você fazer os ciclos de 60 dias, tá? Revisa lá a aula dos ciclos. Os ciclos de 60 dias, eles são bem interessantes para você que tem mais de 12 meses para estudar, né? São 12 meses, 6 ciclos, né? Você consegue fazer 6 ciclos de 60 dias. Então, dá para você aplicar aí essa lógica dos ciclos no teu estudo, ok? Porque assim você consegue manter ali uma consistência, embora você não vá fazer a prova, porém você pode fazer ela, né? Você pode baixar depois o PDF e fazer em casa, né? Simular a prova em casa, né? Que nós chamamos a prova na íntegra. Então você pode estar fazendo isso, tá bom, José? Acho super válido. E focar exatas, né? Focar nas matérias que vão alavancar a sua nota, né? Exatas. ah, Natureza, física, biologia, química, né? São as matérias ali que vão fazer tanto o vestibular. E aí também vai uma ideia, né, José? Você pode fazer o vestibular também, final do ano, né? Pode estar fazendo o vestibular também, porque isso vai ajudar bastante no seu desempenho dos estudos, tá bom? Mais alguma dúvida aí, pessoal? Como é que vocês estão se sentindo? Como é que estão aí nessa reta final aí?
Mandem as dúvidas de vocês. E óbvio, né, pessoal, caso haja essa mudança no método, tá? Desculpa, essa mudança na prova do Enem, obviamente que eu vou gravar uma aula, né, explicando como que você aplica o método Atleta da Mente para a nova mudança do Enem 2025. Não há nada certo ainda, nós vamos ter que esperar até maio do próximo ano, no qual vai ser postado o edital da prova do Enem. Aí, postando o edital da prova do Enem, nós vamos saber, né, se vai ter questão discursiva, se vai ser só questões objetivas, né? Questões discursivas são aquelas questões que você escreve, né? Você escreve, então, a resposta. Então, por exemplo, o Enem pergunta lá, qual que é a fórmula do cilindro? Aí você tem que escrever a fórmula, você tem que escrever o que que é aquela resposta, tá? E as questões objetivas, tu marca alternativa A, alternativa B, alternativa C, D ou E, né? Então, acaba que algumas pessoas preferem fazer provas objetivas. Eu acredito, né, pessoal, que cada vez vai ficar mais difícil passar em medicina. Eu acho que é uma estratégia do governo aí para dificultar o acesso à medicina. Léo, por que que você acha isso? Porque na minha época era mais fácil passar em medicina. Não vou mentir para vocês, era mais fácil. Por quê? Hoje, pessoal, todo mundo quer fazer medicina. Tu pega meu Instagram, são 120 mil pessoas que me acompanham ali que querem fazer medicina. Isso é muito bacana, né? Acaba que pessoas que não tinham o sonho de fazer medicina vão atrás da medicina. Só que ao mesmo tempo também aumenta a competição. Por isso que você tem que ter uma estratégia diferenciada, porque se você fazer a mesma coisa que todo mundo faz, você vai ter os mesmos resultados, né? Entendeu? Então é fundamental. É fundamental que vocês entendam, né? Que vocês precisam ter essa dedicação, ter esse compromisso para conseguir passar em medicina, tá? E entender que, Léo, a concorrência aumentou. Tem que estudar mais, tem que se dedicar mais para vocês conseguirem passar em medicina e ser o primeiro médico da família, ok? Ó, a Ana perguntou: estou indo muito bem nos meus estudos. Quantos acertos, Ana? Comenta aí para nós. Quantos acertos tu tá fazendo aí nessa reta final? Matemática, física, natureza, humanas? Tu lembra mais ou menos de cabeça como é que tá os teus acertos? O ideal tá, Ana, né? Eu até vou botar aqui para vocês, tá? Assim, genérico, tá? Genérico aí para vocês, tá? Matemática de 30 a 35. Natureza, 30 a 35. Humanas, 35. E português, uns 30, tá? Esse seria um número mágico. No geral, assim, um aluno de escola pública, baixa renda, né? Seria mais ou menos esses números aqui, tá? Aí a Ana continua. O meu problema é que agora estou ansiosa. Tive que voltar à medicação para ansiedade. Principalmente em matemática, e meu emocional aumenta, estou com fé em Deus. Então, assim, o que acontece? Essa questão da medicação, né? Aí, obviamente, você vai ter que conversar lá com o seu médico, né? Essa questão se vale a pena utilizar a medicação, fazer uma investigação clínica, né? Uma boa semiologia para ver quais são os sintomas que estão acarretando essa ansiedade e fazer uma investigação de o que está causando isso. Às vezes pode ser alguma alteração hormonal, pode ser alguma alteração de vitaminas, pode ser uma neuroinflamação, então privação do sono, alimentação ruim, alteração nos hábitos intestinais, então constipação, diarreia, vários sintomas intestinais, né, podem falar a favor de uma desregulação da microbiota intestinal, desbiose intestinal. Então, são vários sintomas ali que podem cursar com neuroinflamação. Aí o aluno fica fadigado, fica cansado, privação do sono, e aí começa a apresentar sintomas de ansiedade. Às vezes começa a coçar o corpo, começa a ter ceratose seborreica, né? A caspa, começa a ter bastante caspa, começa a ficar com a pele seca, né? Vários sintomas ali, começa a ter um monte de espinha na cara. Então,
são vários sintomas ali que falam a favor de inflamação. Então, por isso que é importante procurar um médico que não vai só dar o remédio para você. Então, você está com ansiedade, eu dou o remédio para você. Você está com depressão, eu dou o remédio para você. Não, é fundamental buscar a causa do problema e investigar a raiz do problema. Tá? Dito tudo isso, porque assim, não adianta técnica, não adianta método se o teu corpo não estiver funcionando da forma que deveria funcionar. Ok? Dito tudo isso, o que que acontece? A ansiedade é um excesso de futuro. Traduzindo aqui em miúdos, a ansiedade é um excesso de futuro. Então, eu tenho medo do que pode acontecer no futuro. Eu tenho uma incerteza do que pode acontecer. E aí eu começo a ter uma desregulação emocional. Como é que eu reduzo essa desregulação emocional? Eu não consigo dizer se a Ana vai passar, eu não consigo dizer se a Débora Brito vai passar, eu não sei dizer se o José vai passar, eu não sei se o Flávio vai passar, eu não sei se a Kelly vai passar. Infelizmente, não tem como eu saber se a Kelly vai passar. Léo, mas como que você garante que a pessoa vai passar em medicina? Porque eu olho para a parte comportamental. Então, o que que eu consigo controlar? Quantos facs eu vou fazer? Se eu revisei as aulas do fax, se eu revisei as aulas do PBL ATM de matemática, do PBL de física, se eu li todos os materiais de matemática, tem os materiais em PDF lá de matemática, são mais de 8 materiais em PDF. Será que eu li todos esses materiais? Será que eu fiz todos os exercícios e postei na comunidade? Então, tudo isso é a parte comportamental, é o que eu consigo controlar. O resultado da Ana, eu não sei se a Ana vai passar. Tem como saber. Agora eu sei quantas redações a Ana fez, quantos TEC a Ana fez, quantos simulados ela fez, quantas PBLs ATM ela fez, né? Fez da forma correta, seguindo todas as etapas, análise cirúrgica, brainstorm, método investigativo e o mapa conceitual. Ou seja, é fundamental que nessa reta final você revise o método. Quando tudo vai mal, consulte o manual. Quando tudo vai bem, também consulte o manual, consulte a técnica, consulte o método para saber se eu estou no caminho certo ou se eu estou no caminho errado. E aí, quando você tem clareza, né? Então, ó, a Ana fez 10 tech, né? O que eu recomendo é fazer uns 25 techs. Então, dá para dobrar esse tech. Dá para você pegar agora, hoje é dia 7, dá para você fazer tech todo dia, tá? Para aumentar esse volume de tech. E aí, Ana, quando eu faço isso, tá? Quando eu aumento o volume de provas, eu aumento o volume de BBLATM, eu vou ganhando o quê? Confiança. E aí eu vou reduzindo a ansiedade. Por quê? Eu tiro o meu foco do dia do Enem, do dia 3 de novembro, de 2024, que vai ser o primeiro domingo de novembro, o Enem, né? Antes do feriado. Então eu tiro meu foco do resultado, Ana, e começo a focar o quê? Começo a focar na parte comportamental. A gente vai fazer agora, dia 13, vai ter o workshop emocional blindado, tá? Inclusive tem 50% de desconto para quem é aluno do método. Lá no workshop emocional blindado, a gente vai trabalhar três pilares da inteligência emocional, que é a identidade, comportamento e controle emocional. Então, primeiro eu tenho que ativar a minha identidade. O meu propósito, né? Os meus bloqueios têm intimidade com o meu propósito. Por quê? Porque eu não tenho ativado a minha identidade, eu não sei quem que eu sou. Eu não consigo me ver como médico. Ana, presta atenção, isso aqui é importante, tá? Eu não consigo me ver como médico. Se eu não consigo me ver como médico, eu não tenho a identidade do médico. Se eu não tenho identidade, eu não consigo me ver, eu não consigo me ver aprovado, eu não consigo me ver na faculdade de medicina, porque a minha mente, a escassez não deixa. O que acontece? Eu não vou ter os comportamentos. Aí eu vou começar a procrastinar. Aí começa a ansiedade, o nervosismo, os bloqueios emocionais, e aí vai bloquear a parte da aprendizagem. Então, lá no workshop emocional blindado, o que nós vamos trabalhar? A parte da identidade. Então, vai ter alguns exercícios que a gente vai fazer. É uma imersão, tá? Começa 2 horas da tarde e vai até às 6 horas da tarde. São mais de 4 horas de imersão, uma imersão só de inteligência emocional. A gente vai trabalhar essa parte de identidade. Depois que a gente trabalhar isso e quebrar esses bloqueios, bloqueios de merecimento, bloqueios de é, é, bloqueio de merecimento, bloqueio de aceitação, bloqueio de paternidade, né? São mais de 8 bloqueios mentais que eu mapeei que impede vestibulantes de medicina que impede estudantes de aprender. São bloqueios que a nossa mente tem. Então, o meu propósito é vencer na vida
através da medicina. E aí vem Deus e bota uma professora que te humilhou. Vem Deus e vem e bota um vizinho que falou que você nunca vai passar em medicina. Então, os seus bloqueios têm intimidade com o teu propósito. Por que que Deus colocou professores que me humilharam na minha jornada? Para me, entendeu? Para me fortalecer, para trazer essas experiências negativas como um grande aprendizado, como um grande, quando é extremamente pedagógico, né? Os problemas que você passa. Então, os seus bloqueios têm intimidade com o seu propósito. Então, por isso que você teve um professor que te humilhou, por isso que você teve um amigo que não acreditou em você, um pai, uma mãe, né? Bloqueio mental de paternidade. Às vezes você. Eu tive um aluno, eu nunca esqueço, um aluno que passou pelo FIES, que ele tinha um bloqueio com o pai dele. Tinha um bloqueio mental com o pai. Ele resolveu esse bloqueio, ele começou a aprender física, aprender matemática, aprender redação. Então, nunca é a ansiedade, é sempre uma causa. A causa por trás da ansiedade. E é aí que nós temos que atacar, Ana. Então, identidade, eu mudo a minha identidade, eu me vejo como médico, eu mudo o quê? Eu mudo a minha parte comportamental. E aí, quando eu mudo os comportamentos, eu começo a ver resultado. Quando eu começo a ver resultados, eu começo o quê? Controlar a minha ansiedade, o meu nervosismo. Tá? Faz sentido pra ti, Ana? Comenta aí. Faz sentido pra ti o que eu falei? Identidade. Ativação de identidade. Você precisa ativar a sua identidade. Você tem que se ver como médica. Por isso, eu dou como um dos presentes, né? Quando eu faço lá o curso gratuito, eu dou um jaleco. Por que um jaleco? Porque o jaleco médico? Para a pessoa poder se ver como médico. A pessoa tem que se ver como médico. É muito louco isso aqui, ó, pessoal. Tá escrito aqui, ó, médico, Leonardo Vicari, médico. Então, olha que interessante. Quando eu tava no mesmo lugar que vocês, eu escrevia lá, Doutor Leonardo Vicari. Eu escrevia o meu nome como se eu já fosse, eu não sabia escrever uma redação, eu não sabia, mas eu já mudava o que é minha identidade. Eu nem me preocupava com o resultado da prova, se eu vou passar ou não vou passar. Eu sei que na minha mente eu já me enxergava como médico, entende? Eu já me enxergava como médico. E aí, Kelly, se eu já me vejo como médico, eu tenho que ter os comportamentos do médico. Médico não sai final de semana, médico estuda, médico lê livros, médico investe em conhecimento, médico faz cursos. E é muito louco, porque eu nunca fazia curso, eu não investia em conhecimento, eu não fazia treinamentos, eu não fazia imersão. Então eu comecei a investir em curso, comecei a fazer cursos, comecei a comprar conteúdo. Eu lembro que chegava o final do mês e eu gastava uma fortuna em impressões Xerox. E eu pensava, nossa, tô gastando aqui, eu poderia comprar uma roupa nova, poderia trocar de telefone. E eu pensava, não, eu tô plantando para me colher no futuro. No futuro, eu vou colher os frutos que eu plantei hoje. Então, identidade, comportamento, hábito, questões emocionais. Então, tem uma relação muito grande com isso, tá? Infelizmente, né, pessoal, não tem como. Tu vê, por exemplo, nas primeiras mentorias, é cheio de alunos. Léo, eu vou passar, Léo, não sei o quê, eu vou isso e aquilo. Vários alunos. Aí vai passando ao longo dos meses, vai reduzindo o número de alunos. Por quê? Não é todo mundo que aguenta a pancada, não é todo mundo que aguenta a pressão. Por isso que eu tenho que ativar a minha identidade. Ó, a Kelly falou: eu até coloquei uma foto minha de jaleco médico e estetoscópio como plano de fundo do meu celular. Exato. Muito bom, tá? A maioria da minha família já me chama de doutora. Perfeito, Ana. Isso aí. Tem que ativar a tua identidade. Isso aí, né? A Ana comentou que desde que ela começou o método, ela já começou a se visualizar como médica. Isso aí, querida. Então agora tu tem que intensificar isso. Aumentar o volume de tech, fazer mais simulados, aumentar fax, fazer cálculos mentais, focar na matemática, né? Como você comentou, matemática está sendo a sua grande dificuldade. Então, se a tua, lembra, os seus bloqueios, as suas dificuldades têm intimidade com o teu propósito. E por isso que você tem que colocar desafios para você, colocar desafios que vão melhorar você, que vão fazer você evoluir, que vão fazer você crescer, que vão fazer você chegar no seu grande objetivo, que é ser doutora, né? Doutora Ana. Ó, o Flávio, tudo bem, Flávio? Eu estava com um ótimo acertos e nessa reta final meus acertos caem devido à ansiedade. Interessante, né, Flávio? Interessante isso. Assim, toda vez que vem o medo, eu bato no meu peito e grito: eu sou o ATM.
e vou passar, daí passa o medo, exato. E isso que tu falou, Flávio, assim, cara, é bizarro, tá, Flávio? É bizarro a quantidade de pessoas que seriam excelentes médicos, excelentes médicas, mas no dia da prova, Flávio, elas ficaram tão ansiosas, tão nervosas, que elas acabaram errando questões fáceis. A pessoa tinha potencial, tinha capacidade, só que ela acabou errando uma questão fácil. Por desatenção, por ansiedade, por nervosismo, marcou o X da alternativa incorreta. E isso fez ela subir o emocional, subir, né, aquele medo, aquela insegurança de, pô, será que eu vou passar? Será que eu vou conseguir chegar lá? Né? E aí fez a pessoa ter um declínio ali no desempenho dela, na capacidade cognitiva dela. Infelizmente, tá? Infelizmente isso é muito comum, tá? Então por isso que é importante a parte do controle emocional, você controlar suas emoções, você controlar os seus medos e ter gatilhos âncoras, né? Então, por exemplo, bater no peito é uma âncora, né? Então, mexer na orelha pode ser uma âncora, né? E, cara, pô, uma pulseira, né? Alguma coisa. Tudo isso são coisas que vão ajudar você a ter âncoras, né? Para você gerar esses gatilhos, ancorar isso na sua mente, e aí, através disso, você consegue chegar no seu objetivo, consegue passar em medicina e ser PMF, né? O primeiro médico ou a primeira médica da sua família, tá bom? Vamos voltar aqui. Mais dúvidas? Total sentido o que você está falando, Léo. Esse método me tirou da inércia. Voltei a treinar, dieta. Isso aí, Kelly. Isso é muito importante, tá? Agora na reta final, né? Fazer dieta, treinar, ir na academia, fazer meditação, respiração. Tudo isso é fundamental para que você consiga chegar no seu grande objetivo, que é passar em medicina. Quanto mais você se dedicar, quanto mais você se esforçar, maior vai ser a chance de você passar em medicina e ser doutora, tá? Então eu fico feliz, né, que o método tenha ajudado você não só na questão dos estudos, mas também nessa questão da alta performance, né? Porque atleta da mente pressupõe um estudante de alta performance. Então não é só sentar a bunda na cadeira e comer os livros. É também pressupõe, né? Você ser um atleta mental também pressupõe você cuidar da alimentação, nutrição cerebral, você cuidar do sono, fazer higiene do sono, dormir sempre no mesmo horário, acordar sempre no mesmo horário, não mexer no telefone 2 horas antes de dormir, você não comer 3 horas antes de dormir. Então, tudo isso vai ajudando você a chegar no seu objetivo cada vez mais rápido, né? Porque às vezes o aluno ele não consegue aprender física, não consegue aprender matemática por causa que ele está com insônia, ele está com privação do sono, né? E aí isso impede ele de ter um bom desempenho nos estudos, tá? Então por isso que é fundamental você seguir nos estudos, você seguir no seu rendimento, né? Você seguir aprendendo, memorizando os conteúdos, tá? Isso vai fazer você chegar mais rápido no seu objetivo, tá bom? Então, pessoal, se dediquem, se esforcem agora na reta final, tá? Estou torcendo por vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer coisa que vocês quiserem me perguntar, tá? Podem mandar, mandem na plataforma. Estamos lá todos os dias respondendo todas as dúvidas de vocês, passando feedback para vocês, tá? Lembrando, né, que o feedback você não pede na comunidade, a gente não dá feedback na comunidade. A função da comunidade é você publicar aquilo que você está fazendo. Agora, se você quer um feedback, vai embaixo da aula, lá na plataforma, vai embaixo da aula. Léo, me dá um feedback sobre o PBL ATM de física. Aí você escreve lá e eu vou dar um feedback para você. Léo, me dá um feedback de redação. A minha introdução, tô com dificuldade na minha introdução, tô com dificuldade nisso, tô com dificuldade naquilo. Me dá um feedback, a gente vai dar um feedback para você, tá? Então, feedback você pede sempre embaixo da aula, comenta embaixo da aula, pede um feedback. Léo, eu tô ansioso, o que que você acha, tá? Então, assim, ansiedade, meditação, alimentação, cortar o açúcar. Às vezes, em alguns casos, o jejum acaba sendo benéfico, tá? Você melhorar a parte do jejum, ok? Cuidar do sono, diário da gratidão também é uma ferramenta que ajuda bastante, tá, pessoal? Então, assim. Mandem as dúvidas de vocês, tá? Peçam feedback. Qualquer coisa que vocês precisarem, me chamem, tá? Eu vou estar aqui para ajudar vocês. Semana que vem nós vamos ter mentoria de novo, tá? Então, ó, Flávio, eu creio que vamos estar fazendo várias lives em fevereiro com novos doutores. Com certeza, Flávio. Com certeza aí, cara. Com certeza, Sisu, né?
Esse ano já teve vários alunos no SISU, então provavelmente ano que vem vai ter também, tá? Então já vão anotando aí que vai ter aluno aí no SISU, tá? Gratidão, Ana, gratidão. Foi um prazer conversar contigo, né? É sempre bom conversar a Kelly, né? Acaba que os alunos que comparecem nas mentorias sempre são os mesmos, né? Acaba repetindo bastante, então fico bem feliz aí de ter tá contribuindo com vocês, tá? Então semana que vem nós temos mentoria também, segunda-feira, tá? Vamos ter mentoria às 7 horas da noite, tá? Então segunda-feira, dia 14, segunda-feira, dia 21, tá? E segunda-feira, dia 28. Então, nós vamos fazer. Esse mês vai ter mentoria toda segunda às 7 horas da noite, tá? Para dar esse empurrãozinho aí para vocês nessa reta final. Tá bom, meus queridos? Valeu, então. Espero que vocês tenham gostado. E nos vemos aí na próxima segunda-feira, na nossa próxima mentoria. Até mais. Tchau, tchau.